Estamos para mais uma live do canal aqui. Hoje, excepcionalmente, atrasamos um pouquinho, né, no horário, 15 minutinhos. Mas não temos todos os presentes da bancada aqui hoje, né, tivemos alguns contratempos. Estamos só apenas em três pessoas, né, com o nosso amigo Caio aqui, né, do Arquiporcada, o canal que também o cara também de bancada fixa, e o Thiago, né, Thiago do Reflexão Palmeiras também. Tudo bom, Thiago? Beleza, galera? Boa noite. Boa Boa noite, noite. Jorge. Boa noite, Caião. Boa noite, Bruno. Boa Pessoal que nos noite. assiste aí, vamos para cima falar do Verdão hoje, mais uma vez. A bancada tá diminuta, mas o conteúdo com certeza vai ser explorado aí. O Brunão tá com a pauta, a gente vai poder transmitir para vocês as ideias, principalmente do pós-jogo, né? Falar do jogo que aconteceu ontem, do Sim. jogo, do assalto, como vocês queiram chamar, não sei. Mas vamos Tem falar que um rir pouco para não sobre. chorar, né? Tem que rir, meu parceiro, porque o negócio tá feio pro lado do Verdão. Mas é isso aí, vamos para cima, Brunão. Bom, então, justamente a nossa primeira pauta de hoje é hoje, o assunto Bahia e Palmeiras, né? O jogo de ontem pelo Brasileiro. O Palmeiras, infelizmente, conheceu sua primeira derrota no Brasileiro, né? Nós vamos discutir sobre essa parte. Também teve o lance polêmico de arbitragem também, muito polêmico, né? Que gerou interpretações diversas. Então, vamos começar com você, Caio. Como é que você vê esse jogo? Primeira derrota do Palmeiras, né? Como é que você viu o Palmeiras atuando? O que você achou desse erro de arbitragem? Fala pra gente. Essa questão de arbitragem. Primeiramente aí uma boa noite, Bruno, Thiago, pessoal do chat aí, Joel Meira aí desejando uma boa noite pra gente. Cara, vamos lá, eu acho que vale a gente pontuar uma coisa. Não vai ter time que ganha 100% dos jogos, não vai ter time que ganha 100% dos campeonatos. Nós, torcedores, a gente tem uma expectativa. Por que a gente tem essa expectativa? Porque é muito mais comum a gente ouvir que o Palmeiras ganhou do Bahia do que o Bahia ganhou do Palmeiras. Então, assim, eu não tiro o mérito na jogada do gol do Bahia, o posicionamento ali do Tarciano, que pegou um rebote ali do Marcelo Lomba e fez o gol, ajudou a equipe dele. O problema dessa derrota, no meu ponto de vista, é a forma como ela aconteceu. Porque, no meu ponto de vista, o Palmeiras perdeu para a arbitragem, com todo respeito ao Bahia. Com todo respeito ao Bahia. Só o fator arbitragem prejudica? Não. Por que não? Porque o Palmeiras criou chances também, mas não converteu essas chances em gol. Uma questão aí, que nem o Endrick, que a gente vê aí o torcedor discutir aí uma possível titularidade, mas esse mesmo torcedor que discute a titularidade do Endrick, por muitas vezes, é o cara que hoje está criticando um garoto de 16 anos. Então, o que eu teria feito diferente? Flaco é um primor técnico? Não, não é. Mas o Endrick é um jogador que, quando ele tem entrado no segundo tempo, ele tem rendido mais, tem dado certo ele entrar no segundo tempo. Já que o Rony, que é o titular, não estava à disposição aí, por conta da data FIFA, ou sei lá como classificar isso, porque dois jogos amistosos ali num momento importante, dois amistosos aí que não valem nada, para falar bem a realidade, né? Atrapalhou sim o Palmeiras em campo. E o que eu faria de diferente? Eu teria começado ou com o Flaco, ou com o próprio Navarro, que a gente também sabe que não é nenhum primor técnico, e deixaria o Endrick, por vir dando certo ele entrar no segundo tempo, eu colocaria ele no segundo tempo. Outro fator que eu faria diferente. O Tabata, gente, desculpa, eu quero vir nas próximas lives aqui falar, cara, o Tabata calou minha boca, mas não tem condição de jogar no Palmeiras. Se ele tenta fazer 10 coisas, ele erra 11. Então fica difícil a gente depositar confiança num jogador que erra tudo o que tenta.
eu teria entrado com o Luiz Guilherme já na volta do intervalo. Não teria voltado com o Bruno Tabata para lá na frente a gente fazer essa substituição. Então, acho que isso tudo, né, pode ter contribuído de alguma maneira, e tem as substituições que o Abel faz ali que a gente até já espera. Dudu pelo Breno Lopes, o próprio Richard Rios entrando no segundo tempo, que é bom jogador até o Richard Rios, não tenho nada contra ele entrar, pelo contrário. Mas é claro que ainda, até pela pouca experiência, fica um pouco aquém, né, do titular. E, quem acompanha a Arquiporcada deve ter visto lá os posts. Quando eu soube que o cidadão aí ia ser o árbitro da partida, né, o senhor Wilton, eu coloquei lá, polêmica à vista, antes do jogo, e uma interrogação. O título do meu outro post, eu só mudei o ponto de interrogação para o ponto de exclamação, porque isso era uma tragédia anunciada. O que eu acho que é mais, digamos, indigesto, vamos pegar aí, ó, jogo contra o Atlético Mineiro. Teve imagem conclusiva num lance que seria um gol do Palmeiras? Não teve. O jogo lá da Copa do Brasil, lá contra o Tombense, também não teve. O ano passado, né, São Paulo, Atlético Mineiro, teve linha de impedimento naquele gol polêmico do São Paulo? Não teve. Ontem, mais uma vez, o Palmeiras é vítima do VAR. A transmissão da Globo, não sei se é coincidência ou não, o Flamengo tem algum convênio com a Globoplay, tá? Não estou supondo nada. Mas quando é um lance que é a favor do Palmeiras, que normalmente é quem disputa títulos diretamente com o Flamengo, né? Se o lance é a favor do Palmeiras, não tem um replay onde a imagem se torna mais conclusiva, não tem esse mesmo lance sendo mostrado várias vezes, não se tem uma narrativa que chega na metade do tempo do que foi a narração do jogo lá no lance do que o Abel lá estranhou o Caleri. Então, o problema está longe de ser uma derrota para o Bahia. A questão é tudo isso que se cria para, de repente, os caras ter um prazer aí de ver o Palmeiras perder um jogo, ver o Palmeiras perder um campeonato. Entendeu? Como eu falei no início da minha fala, não existe time que ganha 100% dos jogos, 100% das competições, mas é o mínimo que quando se perca na bola, mérito do adversário, todo mundo que treina, quer jogar, quer ganhar, quer fazer gol, quer classificar, quer eliminar o adversário. Os adversários do Palmeiras não são diferentes, ainda mais nesse momento que o Palmeiras vive aí, todo mundo fala do Palmeiras sendo o time a ser batido. Agora, será que a forma que o Palmeiras é batido tem o mesmo peso na narrativa quando se fala que o Abel quer ganhar a todo custo? Fica essa reflexão, até pegando a emprestada aí a palavra do canal aí do nosso amigo Thiago. E esse é meu pós-jogo, Bruno. Perfeitamente. Thiago, fala pra gente como é que você viu essa derrota do Palmeiras. Cara, eu acho que fazendo uma síntese, o Caião ele deu aí toda a cartilha do que tá rolando, né? Mas assim, sinceramente, antes até de ver a entrevista do Abel, eu assisti a entrevista do Abel agora há pouco, para ser sincero, porque eu fiquei muito irritado com o que aconteceu no jogo de ontem e eu não tive clima nem mesmo de ver a entrevista, porque eu já imaginei, pô, o Abel vai se exceder, porque eu me excederia e ele, como palmeirense, deve ter ficado fulo da vida com o que foi feito lá no jogo. Mas antes de ver a entrevista do Abel, eu fiquei pensando comigo, cara, o Palmeiras perdeu sim por erros de arbitragem, mas perdeu gol demais. O Palmeiras perdeu muita oportunidade, né? Só o Arthur poderia ter feito três gols no primeiro tempo, só ele, né? E aí a jogada é o seguinte:
O Palmeiras realmente não tem peças de reposição à altura para Rafael Veiga. O Palmeiras não tem peças de reposição à altura na zaga, na ausência do Gustavo Gomes e do Murilo. O Palmeiras não tem peças de reposição no dia que o Dudu está apagado. Então, quer dizer, o Palmeiras criou bastante volume, mas a qualidade na hora de definir estava muito abaixo. Então, acho que o Palmeiras, sim, foi prejudicado, sem sombra de dúvida. Foi gol com G maiúsculo, né? A bola entrou bonito ali naquela linha. Pode ter certeza que se o uniforme não fosse verde, se ele fosse vermelho e preto, se ele fosse branco e preto, a bola tinha sido dada como gol, mas como o uniforme é verde, normalmente se dá aí o mérito do juiz, né? Mas, cara, o Palmeiras foi muito bem em termos de criação, mas definição foi horrível. Então o Palmeiras perdeu muito gol, e o próprio Abel falou isso na sua entrevista no pós-jogo, né? Ele cita, inclusive ele dá mais ênfase nas perder a bola, perder gol, perder definição, do que falar propriamente da arbitragem. Cara, eu tô full com a arbitragem, não é a primeira vez que o Palmeiras é prejudicado, o Palmeiras foi prejudicado. Deixa eu só adicionar aqui o nosso parceiro Marlon. Já dá um salve aí, Marlon, que aí eu continuo. Vamos lá. Fala, galera, muito boa noite a todos. Vamos junto, só aqui na... Caião, satisfação estar com você de volta aqui, viu, Brunão? Boa noite, Tiagão. Vamos embora, só emendar agora. Continuar, Tiagão. Beleza. Tranquilo. O Marlon aí, que é o chefe do CEP 1000 Grau 01, página sensacional lá do Instagram. Galera, quem não conhece, segue lá no @CEP 1000 Grau 01, e também ele tá no YouTube, depois ele vai falar sobre o trabalho dele, mas é canal de primeira, tá? Não só o CEP 1000 Grau, como também o canal Meiuca. Depois o Marlon dá uma apresentada aí para vocês. Mas enfim, voltando para o jogo, o Palmeiras ele criou muito e foi muito ineficiente na hora de fazer os gols. Então a gente tem que fazer um pouquinho a reflexão de que o Palmeiras precisa ser mais eficiente em jogos que tem que ganhar. O Palmeiras não, com todo respeito ao Bahia, mas o Bahia não é quem vai disputar o título do Brasileiro. O Bahia não é o time que vai disputar o G4 até o final. O Bahia não é um time que tem a obrigação de buscar a taça. É um time que pode, assim, buscar ali até do 10º para cima, fazer um bom trabalho, classificar até para uma Libertadores, para uma fase inicial de Libertadores, mas o Palmeiras precisa ganhar esse tipo de jogos. E o Bahia é um time muito frágil em relação ao Palmeiras. O Palmeiras perdeu o jogo para sua fragilidade na hora de definir. O Endrick não fez uma boa partida, ok, mas a bola não chega. O nosso querido Arthur perdeu mais gol do que Peladeiro. Ele não estava numa noite muito boa. O Dudu já não vem numa boa fase alguns jogos, mas o Dudu é o Dudu. É difícil falar do Dudu, porque o Dudu, para mim, é referência, é ídolo. É o maior camisa 7 da história do Palmeiras. E olha que o Palmeiras teve 7 maravilhosos aí, se a gente puxar a nossa história, mas é que, para mim, o Bachola é o maior deles, o maior 7 que nós tivemos até hoje, mas ele não vem numa boa fase. E como eu falei, na área, principalmente na defesa, temos ainda muitos problemas quando não temos a principal dupla. E o Lomba, eu acho que o Lomba ontem não comprometeu, não teve culpa no gol e, enfim, fez um bom trabalho. Mas, cara, o Palmeiras precisa fazer gol, o Palmeiras precisa definir. Precisa ter um cara que, na ausência do Veiga, na ausência do brilho do Dudu, do brilho do Arthur, do brilho até mesmo do Rony, que não estava, enfim, pessoas que são influentes, o cara colocar a bola debaixo do braço e falar, não, deixa que eu resolvo. Então essa é a nossa briga de trazer os jogadores apenas de reposição e não jogadores definidores. O Palmeiras não tem hoje, com exceção das peças que foram chamadas para suas respectivas seleções, né? Que são o Everton, que é o Piquerez, que é o Gomes, que é o próprio Rony, o próprio Veiga. Com exceção desses caras e o próprio Dudu, obviamente, nós não temos protagonistas que suportem, né, a ausência desses camaradas no time. Então o Palmeiras ontem perdeu muito gol. Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho meia-culpa aí. O juiz foi sem vergonha? Foi. O VAR foi safado? Foi. Mas o Palmeiras poderia ter ganhado de 5-1, por exemplo. Perfeitamente. Marlon, boa noite. Eu vou passar para você a bola aí sobre o que você achou dessa derrota do Palmeiras para o Bahia. Conta para a gente aí. Também falar, claro, do lance polêmico da arbitragem. Vamos lá, gente. Novamente, boa noite a todos. Né? Satisfação estar aqui com você. Chega um pouquinho atrasado, mas deu certo. Novamente, uma satisfação imensa estar aqui. E, cara, assim, eu escutei um pouquinho do que o Caio falou, escutei agora tudo que o Thiago falou, né? Eu assino embaixo.
E assim, o lance do gol, ele foi tão enfático que a gente até esqueceu de discutir, o passa batido, a questão do pênalti no final do jogo. Também cabe discussão, tá? Porque a bola bate no braço, literalmente, o braço está para trás, mas aí é uma questão de discussão, de debate, enfim. Mas aí vamos começar falando do jogo, né? Muitos jogadores abaixo, o Dudu foi citado aí pelo Thiago, sim, foi abaixo. O Arthur perdeu um caminhão de gols, o Endrick perdeu um gol que ali foi preciosismo, né? O excesso de confiança, como queiram chamar, que aquele gol ali não se perde, né? Deram mérito ao zagueiro lá, o Canu, que tirou a bola, mas aquilo ali, ele não pode perder um gol daquele. Numa outra bola, se ele tá naquele espírito de raça, naquele espírito de garra, ou se talvez fosse o Rony, né? Eu sempre coloco o Si, mas eu sempre digo que o Si não existe no futebol, né? Mas era uma bola para carrinho, era uma bola para entrar na raça, fazer o gol. 2 chances que o Endrick teve. Se faz um dos gols, a projeção para ele seria diferente. A gente não estaria falando que era para ter entrado com outra pessoa, com outro atacante, com o Flaco, com o Navarro, enfim. Isso aí são condições do jogo que elas vão se alternando a cada minuto que passa, tá? Pontos positivos, se é que pode lançar algum ponto positivo, Luan novamente, né? O que teve de errado de Luan foi 2 ou 3 passes longos que ele tentou fazer, ele errou os passes, mas defensivamente ele não comprometeu, e o Gomes deu o bote errado que acabou culminando no gol do Bahia já no final do jogo, tá? Quem errou dessa vez foi o Gomes, e a gente também precisa falar, claro, tem crédito demais e sempre vai ter, mas quem errou foi ele. Tabata, cara, eu vi que o Caio falou do Tabata, cara, eu falei, inclusive, no meu Instagram, eu coloquei que o Tabata, ele não tem a vibe do Palmeiras, entendeu? A gente até dá um tempo para certos jogadores ter aquele tempo de adaptação, né? O cara até veio de outro país, coisa e tal, então precisa de um tempo para se adaptar, mas ele já teve esse tempo, cara, já teve as oportunidades e ele é meio que preguiçoso em campo, sabe? Ele meio que não divide bolas. Eu acho que ele não tem a vibe do Palmeiras hoje. Porque a vibe do Palmeiras hoje, para mim, o significado do Palmeiras hoje se passa muito pelo que o Rony faz dentro de campo. Tá? Eu vejo o Palmeiras muito nessa vibe de raça, de garra. E o Tabata tá em outro espaço, em outro planeta. Né? Tá naquela vibezinha de eu vou tocar a bola de lado só, 2 metros, tá? Não vou passar, não vou me esforçar. Então, não dá. Infelizmente, não dá. O Luiz Guilherme, quando entrou, fez mais do que ele em 2 minutos, já fez muito mais do que o Tabata, isso aí é um ponto positivo, né? O garoto que está em fase de maturação proporcionou muito mais do que o Tabata praticamente em 60, 70 minutos de jogo, né? E o Arthur, pelo outro lado, teve gols perdidos, coisa e tal, mas também deixou o Endrick na cara do gol algumas vezes e o Endrick perdeu o gol. O lance polêmico. Aí ontem até me disseram assim, às vezes fica até chato tá falando quase que todo jogo que o Palmeiras foi prejudicado. Só que a gente também não pode deixar cair na mesmice de não falar, de não rebater os erros quando é para prejudicar o Palmeiras, que sempre é para prejudicar, nunca é para beneficiar, porque é isso que a mídia, é isso que a CBF, é isso que quem está atrás desses bastidores querem, que o próprio palmeirense seja ludibriado, e eu vou explicar o porquê eu falo ludibriado, e querem que a gente pense como eles estão passando. Então a gente agora é chororô, a gente agora é o torcedor mimimi, a gente não tem que falar quando a gente é roubado, porque todo jogo a gente é roubado. Isso é o que a mídia quer, e a gente não se cala. Gol, como o Thiago disse, gol com G maiúsculo, entendeu? No primeiro lance, aí entra na parte de ludibriar que eu falo, no primeiro lance do VAR, naquela câmera lá da TechPix, né, que vem lá de cima do estádio, que foi a câmera que eles usaram para dizer que não foi gol, aquilo ali é o que faz ludibriar o torcedor do Palmeiras e faz os torcedores rivais ter certeza que não foi gol, porque a CBF manipula dessa forma. Então eles vão botar aquela câmera, vão botar uma câmera transversal, aquele gol do Rony de bicicleta que ele fez contra o Atlético Mineiro, porque aí você que está vendo o jogo, você vai ver, olha aí, a CBF está dizendo que não foi pênalti, a CBF está dizendo que não foi gol, a CBF está dizendo que está impedido, então a CBF está certa. Então ele está ludibriando algumas pessoas dessa forma. Então nós, como palmeirenses, aí eu falo por mim, precisa bater nessa tecla direto. Se for roubado de novo, tem que falar. Se quiserem chamar de chororô, de mimimi, que chamem. Né? Mas ontem, além do gol que nos tiraram, além do pênalti que a gente pode discutir se fosse ou não foi no final do jogo, a gente ainda foi prejudicado com uma coisa que eu acho que o Caio e o Thiago ainda não falou, e eu vou colocar aqui na pauta, que foi a questão da data FIFA. Né?
Fiz até a pergunta lá no Instagram o porquê de o Flamengo jogar hoje às 9h30 da noite, numa quinta-feira. Geralmente, os jogos da quinta-feira não tem jogos de 9h30, geralmente os jogos são até... os jogos são às 8 horas da noite, na quinta-feira. E o Palmeiras jogar um dia depois da data FIFA, às 9h30 da noite, para não poder usar os 4 selecionáveis, né? O Everton, tudo bem, o Marcelo Lomba não comprometeu, mas os outros 3 fizeram bastante falta. Bastante. E eu duvido muito que se tivesse com os 3, o Palmeiras tivesse perdido e tivesse tido aquele jogo mais no marasmo como foi, tá? Então, isso também é uma forma de prejudicar o time, né? Além de prejudicar dentro de campo com marcações erradas. O Caio falou, e eu vi no Instagram dele muito antes do jogo, quando anunciou que era o Wilton Pereira que ia apitar, né? Alerta de polêmica. Alerta não, certeza de polêmica. Então, foi o que teve, né? Como é, Caião? Até então eu tinha deixado só a pergunta, né? Porque não dá para afirmar antes do jogo, mas a tragédia já estava anunciada. 99% quase, né? Você anunciou ali, porque aí você vai vendo, os 2 pesos e 2 medidas sendo colocadas nas redes durante o dia. Por exemplo, teve o jogo lá, Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, que a bola, ninguém sabe se a bola entrou no chute do Flamengo. O mesmo Wilton Pereira validou o gol. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, critérios diferentes, porque a cor da camisa é diferente. Entendeu? Então, assim, estamos sim sendo roubados na cara dura, né? A CBF, ela não quer que sejamos campeões. Ela não conseguiu evitar que a gente fosse campeão brasileiro ano passado, mas conseguiu evitar que a gente talvez fosse campeão da Copa do Brasil. Eles conseguiram isso. E eles estão fazendo isso já desde o começo do campeonato, para que lá no final eles possam dizer, mas agora o Palmeiras está perdendo, agora o Palmeiras não está mais focado no Brasileirão, entendeu? E isso é muito sério, na minha opinião, isso é muito sério. A gente até desfoca um pouco do jogo, né? De falar sobre o jogo, falar de alguma parte tática, alguma coisa, né? Eu falei um pouquinho aqui do Luiz Guilherme, da questão do Tabata, mas isso é muito sério. Eu contabilizei 10 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar por causa de erros propositais de arbitragem. Não foi erros normais, não, foram erros propositais, né? Foram pelo menos 10 pontos. Se a gente tem 10 pontos a mais do que a gente tem hoje, a gente estava nadando de braçada na primeira colocação, entendeu? E a CBF realmente tirou isso de forma proposital, isso eu já tenho certeza absoluta, já venho falando até há algum tempo aqui, está tirando de maneira proposital e nada vai ser feito, porque eles também sabem que a Leila Pereira, ela está omissa em relação a isso, né? Ela não vai entrar nesse fogo, porque ela tem, vamos dizer, coisas mais importantes para ela do que o Palmeiras para poder entrar nesse fogo. Então, dito isso, o Palmeiras não fez um jogo bom, né? Não foi de todo ruim. O primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras podia ter definido ali, né? Se faz 1, 2 gols, se esse gol fosse validado, o Palmeiras teria definido o jogo, né? E o jogo reativo do Palmeiras, quando o Palmeiras está ganhando, ele é muito diferente. O Palmeiras sabe jogar dessa forma. Concordo que teria entrado já com o Luiz Guilherme, já no intervalo, que o Tabata não precisava mostrar mais nada, não sei o que o Abel esperou que ele fosse mostrar mais. E a gente foi, infelizmente, punido, se pode dizer assim, com o gol do Bahia, que não tem nada a ver com a situação, um golaço, inclusive, né? Acho que a jogada foi do Cauli, se eu não me engano, um bote errado do Gustavo Gomes. O Cauli fez aquela jogadaça, sobrou pro cara, Marcelo Lomba fez uma defesa, não comprometeu, e o Tassiano, bem colocado, pegou o rebote e fez o gol, né? Primeira derrota, né? Iríamos perder em algum momento, sim, mas o que dói é perder dessa forma, né? É perder sem ser na bola, vamos dizer assim. E aí, com todo respeito ao Bahia, né? Todo respeito ao Bahia, porque tá na primeira divisão, coisa e tal, a gente tem que respeitar e ter sempre o pé no chão. Mas perder dessa forma é um pouco mais indignante do que você perder uma bola normal, entendeu? Então, é isso aí. Perfeitamente. Thiago, pode passar o chat aí. Bom, vamos lá, galera. Cara, foi perfeito o que você falou, Marlon, não quis interromper, cara, mas a data FIFA realmente... E o mais triste é porque a data FIFA foi para jogos que vão do nada a lugar nenhum, né? Só para a CBF fazer dinheiro. Mas enfim, tem a galera que está aqui com a gente. João Almeida está deixando seu boa noite. Boa noite aí, João Almeida. Da hora que você esteja aqui deixando um comentário com a gente, cara. Tem aqui também Vander Lúcio. Deu aqui um resultado do primeiro tempo de Cuiabá e Botafogo, tá 0-0. Não sei se já voltou o segundo tempo aí, mas obrigado pela participação aí.
Ó, o Severino Soares também está mandando um boa noite, palmeirense. Boa noite, Severino. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos para cima aí. Abel, é isso? Abel está dizendo aqui, ó, Taça Nacional pode esquecer. Falando justamente o que o Marlon estava falando, né? Sobre o coluio, o complô que a CBF está fazendo. Taça Nacional pode esquecer, não vão deixar. Pode ter chance na Liberta, que tem uma arbitragem um pouquinho melhor. Olha o nível que nós chegamos de dizer que a arbitragem da Libertadores é um pouco melhor do que a do Brasil, né? E realmente a arbitragem da Libertadores, ela tem feito menos lambanças contra o Palmeiras do que no Brasil, por razões muito óbvias, né? Vamos lá. Pode falar. Queria só fazer uma observação também, né? Que além da questão de arbitragem, da data FIFA e também as questões logísticas aí, né? O agendamento de jogos em relação ao Palmeiras já não é de hoje que vem prejudicado, né? Em um dos anos aí ao qual o Palmeiras viajou para disputar o Mundial de Clubes, voltou aí com a sequência dos 3 clássicos e o Bragantino no Campeonato Paulista. Final da Copa do Brasil contra o Grêmio, tinha um clássico com o Corinthians entre as 2 finais. Né? Esse ano, né, um jogo na Bolívia entre 2 finais. E só para anunciar também, né, entre os 2 jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, a gente tem um confronto nada mais, nada menos do que com o Flamengo. Perfeitamente. É tudo coincidência, né, Caião? Você tem que ver que é tudo coincidência. Fica tranquilo que lá dentro da CBF não tem um QG voltado aí para prejudicar o Palmeiras. Isso aí é coisa de palmeirense maluco, né? Amendoim como nós somos. Sim. Mas realmente é escancarado, né? É gozado, galera. Rapidão, só uma observação para eu continuar o chat aqui e devolver para o Bruno. Mas eu acompanho muito canais de torcedores rivais. Canais de corintiano, de São Paulino, canal de time da galera do Cruzeirense, Vascaíno, que eu acho que é legal você trazer essa visão dos caras e entender qual é a percepção deles também como torcedor. E, cara, é unânime. Até mesmo o canal de corintiano falando que o Palmeiras é prejudicado por arbitragem. Vários canais de corintianos lançaram react do jogo de ontem, mostrando que concordam que foi gol, que alguns falando do pênalti, muitos falando de data FIFA. Então, quer dizer, não é chororô de palmeirense, né, cara? É porque realmente o Palmeiras não tá aí na lista, vamos dizer assim, de preferidos da CBF. Mas vamos lá. A Fabi Lira mandou aqui, boa noite, rapazes. Boa noite, Fabi. Legal você estar aqui com a gente. O Antônio Palestra. Boa noite a todos da bancada. O Antônio Palestra, ele mandou aqui uma sequência de mensagens. Depois ele tá cumprimentando o Joel Meira também, que é figurinha carimbada, né? E também está dando uma boa noite para a Fabi aqui. Eles estão se cumprimentando pelo chat. Muito legal essa interação. Aqui também, mais uma vez, o Abel fala: arrumaram um pênalti para o Botafogo. Cara. Foi gol do Botafogo agora. Brasil. Foi gol? Foi gol? Foi gol. Então é isso, cara. Os caras vão fazer de tudo, né? Bruno, segue o baile aí. Só comentando um pouquinho sobre o jogo, com tudo que vocês disseram sobre a partida. Mas o importante é como o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras, de fato, não fez aquela partida que a gente está acostumado a ver o Palmeiras fazer, né? Que vocês citaram, muitos erros individuais de finalização, né? O próprio Arthur teve chance de marcar, não marcou, né? Então o Palmeiras não fez aquela partida, talvez, que a gente está acostumado a ver. O Palmeiras teve dificuldade na velocidade do ataque, né? Foi um fator também que pesou para o Palmeiras não vencesse e que eu vou repetir agora, que muitos gols perdidos, né? Mas é claro que essa questão da bola entrar é uma coisa que suscita muito assunto. Eu, até agora há pouco eu vi aqui que uma análise do GE, inclusive, falou que a bola entrou, hein? Falou que a bola tem entrado. Mas, na minha opinião, né? Apresentando vocês aí, a bola entrou, certo? Eu analisei hoje, vi a foto, vi aquela bola lá dentro. Então, assim, até quando o Palmeiras vai suportar esses erros, né? Eu acho que foi só a CBF que confundiu aquela circunferência que tinha ultrapassado a linha com, não sei, se algum ovo de avestruz, de dinossauro, porque se aquilo ali, a bola não ultrapassou a linha, como que brotou aquilo ali? Não, e o GE dizendo que foi gol, chega até a ser, para mim, assustador.
Para você ver o nível que tá, né? Interessante, o Marlon, o Thiago falando, né, sobre mídias aí alternativas de outros clubes. Cara, hoje eu vi até flamenguista falando que foi gol. Entendeu? Então, assim, a gente não quer, vamos falar, a gente não quer privilégio. A gente quer o Tudo certo. certo. A gente quer a mesma tratativa em todos os casos. Alguém ouviu alguma polêmica aí que chegou na metade do que foi o Abel com o Caleri lá, que o Fernando Diniz deu um show à parte ontem também. Por que ninguém fala? Diniz não dá Alguém audiência, não. falou ali alguma coisa, foi a Mili Lacombe, mas não vale a pena comentar sobre o que Cara, ela o falou. Fernando Diniz, ele é um descontrolado já faz muitos anos, na verdade, né? Não sei nem por que tem tanta apagação de palco o Diniz, que eu acho um treinador comum, nunca fez um grande trabalho, nunca ganhou nada e tem toda uma babação de ovo com ele e ele é um cara descontrolado, cara. Descontrolado. Mas exatamente, mas assim, só curiosamente, a nossa derrota de ontem foi como aconteceram nossas derrotas, né? Mais ou menos semelhantes nesse ano. Só foram 4 derrotas esse ano, né? A gente viu o Palmeiras não fazendo aquele jogo espetacular, né? O Palmeiras teve muitas deficiências. Assim também foi contra o Bolívar na altitude, né? Que o Palmeiras perdeu para a Libertadores, o Palmeiras foi com um time misto, né? Via claramente a falta de entrosamento do time, clara. Contra o Água Santa também foi assim, aquela derrota na primeira final do Paulista, né? O Palmeiras não demonstrou, não fez aquela partida que a gente está acostumado a ver. E teve mais uma derrota, né? Não sei para quem foi, né? Fortaleza, segundo jogo da Copa do Brasil. Fortaleza, que foi exatamente nessa mesma vibe. O Palmeiras estava mais ou menos nessa vibe de ontem. Mas que você falou, né, Marlon? O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos. Uma hora ia perder no campeonato, ainda bem que perdeu fora de casa, né? Então, que é mais aceitável. Mas a nossa próxima pauta vai falar sobre o jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras vai ter que tomar outra postura, né? No jogo do domingo, que é a nossa próxima pauta possível, que é o jogo contra o Botafogo. Então, o Palmeiras vai ter que. Agora, com a volta dos nossos titulares agora que estavam nas suas seleções, acredito que o Palmeiras vai ganhar de novo aquela cara do Palmeiras que a gente se sempre acostumado a ver contra uma equipe que provavelmente aí, né, nessa rodada vai ser líder, né? Ele tá ganhando do Cuiabá, então eu quero começar até com você, Malo. Como é que você vê, né? Palmeiras e Botafogo, né? Caso o Botafogo vença hoje, não tem como o Palmeiras, né, assumir a liderança na próxima rodada, mesmo que vença. Mas vai pegar um time aí que muitos falam que é cavalo paraguaio, né? Que é um time que não tem de fato elenco para ser campeão. Me comenta pra gente, como é que você vê esse jogo aí? Então, Brunão, eu mantenho a mesma opinião que eu tinha muito antes do jogo do Bahia, né? Novamente a gente prega aquele respeito ao adversário, mas jogo contra o Botafogo no Allianz Parque é pro Palmeiras ganhar e ponto final. Cara, o Botafogo tá em primeiro lugar no campeonato, tá ganhando do Cuiabá, eu tô acompanhando aqui, tá ganhando do Cuiabá, beleza. O Palmeiras só será líder se ganhar do Botafogo no domingo se o Cuiabá virar esse jogo, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Mesmo com o empate, o Palmeiras não assume a liderança no domingo ganhando do Botafogo. Mas é um jogo para o Palmeiras ganhar. Com todo respeito, vamos lá. Quem é o Botafogo na fila do pão comparado ao Palmeiras, cara? E aí não é soberba, velho. O Botafogo chegou agora, tá se mantendo líder, parabéns, ótimo resultado. Luiz Castro já mostra que entende futebol, organizou o time, cara, mas é um time muito limitado, cara. Entendeu? Um time muito limitado. 2 derrotas, perdeu para Goiás, perdeu, não lembro agora para quem foi mais, enfim. É um time muito limitado e não é páreo para o Palmeiras, né? E eu vou dizer até uma coisa aqui agora, que eu não costumo nunca falar antes dos jogos, assim, dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu sempre prego aquele pezinho no chão. Cara, mas podem me cobrar na segunda-feira, né? Se eu participar da live ou não, podem me cobrar lá no meu CEP 1000 Grau, no Instagram. O Palmeiras vai entrar avassalador, estilo as finais dos últimos 2 paulistas contra o Botafogo domingo. Podem anotar o que eu tô dizendo. O único desfalque é Gabriel Menino, que levou o terceiro amarelo, não vai jogar. Provavelmente vai ser o Rios que deve entrar titular. E o Palmeiras vai entrar para massacrar. Se vai fazer 3, 4, 7, 10, 2 gols, não sei. Mas o Palmeiras vai mostrar um futebol. Porque sempre quando acontece uma derrota dessa do Palmeiras, né, a mídia não leva em consideração que foi roubo. Né? E, inclusive, muita gente que a gente não imagina que vai falar sobre isso, falou. Né? O Neto é um cara que ele é muito controverso. Né? O craque, né? O craque Neto, quem deu esse apelido a ele foi o mesmo que botou o Muralha, né? O goleiro O craque que ganhou o quê? Um Paulistão? E que no Palmeiras xingou o Corinthians e no Corinthians xingou o Palmeiras, enfim. Vamos lá, mas ele se intitula craque, né? Deixa ele. Ele foi um dos caras que falaram
Eu não vi por meio do programa, porque eu não assisto, né, programas televisivos, eu vejo justamente pelo meu Instagram. Ele falou, inclusive, com um tom de raiva mesmo, com um tom de indignação, que o Palmeiras foi roubado, cara. E Neto, corintiano puro, né? Eles da zoação, né? Tem dois caras aqui que a gente acompanha aqui, todo mundo conhece, o Gão corintiano, o Marcão Raiz, são corintianos também, que falaram a mesma coisa, cara. Entendeu? Hoje eu vi uma página do Flamengo. Esses caras são bons, hein, mano? São bons demais os caras, velho. Eu sempre tô postando eles lá no meu Instagram. Teve um flamenguista também, um canal do Flamengo, que eu não vou me recordar agora o nome, que também falou a mesma coisa. Cara, vamos deixar o clubismo de lado. Eu vi, inclusive, no TikTok, vamos deixar o clubismo de lado. Mas olha isso aqui, gente, isso aqui é ridículo, isso não pode acontecer, coisa e tal. Tá certo que o Palmeiras não fez um jogo tão bom quanto a gente costuma ver, mas a gente não pode também deixar de observar que está sendo prejudicado pela arbitragem. Não pode, entendeu? Então, o jogo contra o Botafogo, ainda mais com esse resultado de ontem, o Palmeiras tem que ganhar, cara. Eu acho que o Palmeiras vai entrar daquele modelinho de segundos jogos de finais de Paulista, né? Nos 2 últimos anos, São Paulo e Água Santa. Eu tenho essa percepção, porque sempre quando acontece isso, o psicológico, né, aquele cabeça fria e coração quente, entra muito em questão. O Abel sabe gerir muito isso. Né? Ele sabe que o Palmeiras ontem não perdeu na bola, propriamente dito. Ele sabe disso. E ele sabe que isso fortalece o grupo. Entendeu? Então, cara, pode vir para cima, Botafogo. A gente não vai ser líder domingo porque a CBF não quer que a gente seja líder. Tá batendo direto. Porque se não fosse a CBF, a gente já era líder, eu acho que desde a 4ª rodada, se eu não me engano. A gente já era líder desde lá. E não teria perdido a liderança ainda. Entendeu? Mas a CBF não quer e tá mostrando que não quer. Tá, por enquanto tá conseguindo. Vamos ver até quando, né? Mas é jogo, Brunão. Pela pauta, é jogo pro Palmeiras ganhar. Todo respeito ao Botafogo é líder. O Botafogo é líder. Cara, quem é o Botafogo? Todo respeito. Perfeitamente. Thiago, fala desse jogo pra gente aí, né? Um jogo que pode valer a liderança aí. Mesmo a gente sabe que é pouco provável que possa valer, mas comenta desse jogo pra gente. Cara, é o seguinte. A última vez que eu vi o Botafogo ter alguma evidência, eu era moleque e o Pantera jogava no Botafogo. Foi a última vez que eu ouvi o Botafogo fazer alguma coisa relevante no futebol brasileiro. Não estou desmerecendo ninguém, isso é história. É só a gente puxar aí a história dos caras. Os grandes jogos do Botafogo foram na década de 90. Então, assim, o Palmeiras, obviamente, tem muito mais elenco, tem muito mais treinador, tem muito mais estrutura, e eu não vou nem falar de tradição, porque eu não gosto de humilhar o coleguinha. Mas, assim, o nosso querido Botafogo, ele tá surfando a onda do ainda não começou. E qual que é essa onda do ainda não começou? Tanto o Palmeiras, Flamengo, ou seja, os times que estão ali em cima, o Galo, são times que eles engrenam no brasileiro depois que eles não estão mais focados nas outras competições, que no caso específico de Palmeiras e Flamengo é a Libertadores. Enquanto o Palmeiras e Flamengo estiverem focados em buscar a Libertadores, o brasileiro, por mais que seja importante, não vai ser o foco central. Então, o Botafogo está surfando essa onda. Embora a CBF está fazendo toda essa força, toda essa mandinga, toda essa manipulação de resultados para ferrar com o Palmeiras, a verdade é que se o Palmeiras focar 100% do brasileiro, não vai dar nem pro cheiro, né, pro nosso querido Botafogo. O Botafogo é um time modesto, muito bem treinado, é verdade, muito bem treinado, tem vivido aí uma boa fase, mas a fase deles é pautada no momento dos outros clubes, como eu citei. Então, quer dizer, se o Palmeiras acertar as coisas e apertar o play, não vai ter para o Botafogo. Contra o Botafogo no próximo jogo, o Palmeiras vai vir mordido, vai vir pluto da vida, porque não gosta de perder na mão grande. Toda vez que o Palmeiras é roubado, vocês podem prestar atenção, ele vem babando para cima, ou quando ele toma uma derrota besta, como foi, o Marlon citou genialmente, nas duas sequências aí dos paulistões, né, nas finais, tanto contra o Tricas, depois contra o Água Santa, embora o Água Santa seja um time muito mais, vamos dizer assim, mais chato na história do Palmeiras, porque tem toda aquela mística, né, daquela derrota que tivemos para eles. O São Paulo não, São Paulo, enfim, é nosso ninho, né, como que era o nome daquele jogador o gringo que jogava com a gente aqui, agora me fugiu o nome, mas que chamava o São Paulo de filho do Palmeiras. O São Paulo nem tanto, mas o Água Santa tinha toda aquela mística. O Cristaldo, isso mesmo. O São Paulo é nosso ninho, né? Nosso hijo. Então, quer dizer, o São Paulo e nada é a mesma coisa. Agora, vamos lá. O Botafogo, ele tem que aproveitar essa fase, porque ela vai passar. Uma hora, Palmeiras, Flamengo,
Galo vão virar a metralhadora para o lado do brasileiro, e aí a brincadeira vai ser para as crianças grandes. Então, é jogo para o Palmeiras meter de 3 para lá. E eu não estou desrespeitando o Botafogo. O Botafogo sabe que ele é time pequeno. O Botafogo não consegue ser tradicional no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele é a quarta força. E olha lá se não for a quinta. Então, quer dizer, não tem como ele peitar o Palmeiras. O Palmeiras vai amassar. É de 3 para lá. Aliás, não é nem soberba dizer isso. Acho que o Palmeiras ele precisa dar essa esfregada na cara da CBF de que, enquanto ela proteger o Botafogo, ele pode até chegar longe, mas no pau a pau não vai dar conta. E eu acho que é isso. É jogo para sacramentar e mostrar para o Brasil que o Palmeiras está sendo roubado. Ponto. Perfeitamente. Caio, fala desse jogo aí, né? Um jogo importante. Um jogo importante. É importante para o torcedor que está sempre com o Palmeiras aí, a gente deixar uma coisa clara. Quando o Palmeiras ganha, o Palmeiras não é o Real Madrid, a gente nunca quer ser o Real Madrid. A gente veste o verde porque a gente é Palmeiras. E quando o Palmeiras perde, como aconteceu ontem, o Palmeiras não se torna o Ibis também. Então, vamos lembrar um pouquinho, a gente que é fã do Abel, vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas que ele fala, e vamos passar a adotar aí as 24 horas também. Eu acho que tem muitos que fazem isso, mas alguns, não sei se tem ou não o hábito, né? Vamos deixar aí para essa derrota hoje, e a partir de amanhã a gente já tem que a gente já tem que fazer parte do de quando o Abel fala que todos somos um. Porque a gente também vai lá, a gente também canta o jogo inteiro, a gente faz o chiqueiro pegar fogo, como o Abel faz. E no Allianz Parque é aquela coisa. Na minha casa mando eu. O Botafogo pode viver o momento dele? Pode viver o momento dele. Que mal tem nisso? Mas dentro do Allianz Parque a coisa muda de figura. Tem sim esse histórico que a gente vinha discutindo aí com o Thiago, com o Marlon. Quando o Palmeiras é prejudicado ou se sente prejudicado pela arbitragem, a resposta vem em campo. Quando o Palmeiras perde um jogo inesperado, no jogo seguinte costuma dar também uma boa resposta. E eu acho que não vai ser diferente dessa vez. Ainda mais, né, se a gente for olhar para a tabela, vamos supor, o Botafogo ganha hoje, distancia um pouquinho. O Palmeiras não vai querer deixar o Botafogo abrir uma pontuação mais elástica. E outra, eu acho que nem o próprio Botafogo acredita num jogo fácil aqui no Allianz Parque, porque seria subestimar o Palmeiras. E subestimar o Palmeiras, aí a gente deixa para a mídia, né? Aí a gente deixa para a mídia que eles gostam de mandar para nós esse tipo de combustível, e toda vez que eles fazem isso, é chocolate do Água Santa, ou a gente toma água na taça, né? Ou a final lá de Atlético Mineiro e Flamengo lá em Montevidéu, que até hoje não começou, também se torna algo histórico, né? O Rogério ganhar o Paulista pelo São Paulo em cima do Palmeiras também, como o Hernanes lá falou, é maravilhoso, é tudo coisa que a gente está esperando. Então, por favor, façam as honras. Cara, dentro do Allianz Parque, quem manda é o Palmeiras. O Botafogo pode estar na fase que ele quiser. A gente sabe que eles vivem o momento deles, só que, além de tudo isso, além de todo esse histórico, como, assim, igual o Thiago, eu não vou querer humilhar o coleguinha para falar de tradição, mas vamos falar só do Abel no Palmeiras, a solidez do trabalho, a consistência do trabalho, entendeu? Não é desmerecendo o Botafogo, que sim, vive um bom momento, só que a gente já não sabe se esse bom momento
vai ter data de validade, porque parece que o Castro vai lá para o Al-Nassr. Se isso realmente acontecer, a gente não sabe até que ponto o Botafogo se sustenta. Se vai se sustentar mais tempo do que aquilo que se previa, ou, né, se essa data de validade ainda vai diminuir. Então, de verdade, eu acredito sim num Palmeiras muito com aquela fome de jogar futebol, ainda mais com a volta aí dos titulares. E por si só, acho que eu já falei tudo. O trabalho que o Palmeiras fez é sólido, vem de um tempo muito maior do que essa boa fase que o Botafogo vive. Então, é difícil a gente fazer uma comparação. Com todo respeito ao Botafogo, a gente tem que comparar duas coisas que estão no mesmo nível. Não é o caso nessa ocasião. Perfeitamente. Falando do jogo, o Botafogo está de fato num bom momento, né? A gente não pode desmerecer o Botafogo, né? Porque o Botafogo é um time muito bem treinado, né? Na minha opinião, tá? Ele também não tem um elenco para 108 rodadas. Se a gente analisar o elenco do Botafogo, não é aquele super elenco. São jogadores que até podem ter bom nível, mas são jogadores muito esforçados. Eu vejo isso que estão fazendo um bom trabalho. Mas, como eu falei, eu acredito que o Botafogo não vai disputar título, tá? Eu acredito que uma hora vai cair. Até pode não acontecer isso, mas eu vejo isso com uma certa chance de acontecer. Mas eu também acho que no Allianz Parque o Palmeiras é uma potência, né? É muito difícil você ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, tanto é que acho que o Palmeiras não perdeu nenhum jogo no Allianz, né, esse ano, né? Não, Todas as 4 derrotas foram fora. E o aproveitamento do Palmeiras no Allianz é muito bom. Ó, vai fazer um ano quase, né, que o Palmeiras não perde no Allianz Parque, um ano, contando todos os jogos, né? De todas as competições. E é uma potência. Claro, eu não vejo jogo fácil, não vejo. Acho que o Botafogo vai entrar, porque se o Botafogo ele ganhar hoje, ele abre 5. E se ele ganhar do Palmeiras domingo, ele abre 8. Quer dizer, claro. Então ele vai querer abrir essa pontuação elástica. O Palmeiras vai ter o retorno dos titulares e eu acho que o Palmeiras não vai facilitar. Eu acho que o Rafael Veiga, o Rony, né, o Piquerez e o Everton, o Palmeiras é outro Palmeiras. Então eu acho que é muito difícil o Botafogo sequer arrancar um empate, mas eles não vão vir para empatar. Eu não vejo o Botafogo aí segurar o jogo. Eu vejo o Botafogo entrando para conquistar os 3 pontos. E a gente sabe que no contra-ataque o Palmeiras, com os titulares, é uma equipe que não perdoa, né? Mas e o Palmeiras tem tudo para ganhar. Vai estar com o apoio da sua torcida. Vai voltar os titulares e o Palmeiras não vai querer que o Botafogo abra mais nenhuma vantagem. E é isso. Eu vejo o Palmeiras muito focado nessa partida, né? Brunão, só pegando o gancho aqui que você falou, se o Botafogo vier para cima para achar que pode abrir 8 pontos, ele toma uma sacolada de gol, viu? Eu acho que ele vai vir para se defender e sair com um pontinho do Allianz Parque, para ele vai ser uma baita de uma vitória. Vai ser isso. Porque o Palmeiras vai propor o jogo e a pressão que o Palmeiras impõe, principalmente nos minutos iniciais, poucos times aguentam. Não sei se o Botafogo vai aguentar. Se conseguir esse feito de aguentar essa pressão inicial, o físico do Palmeiras ele é superior a qualquer time hoje sul-americano. O físico do Palmeiras, que eu digo o quê? 40 minutos do segundo tempo, o Palmeiras corre como se estivesse começando o jogo. Então não tem nenhum time hoje na América que tenha essa pegada do Palmeiras, entendeu? Então é tudo isso, e ainda mais o Allianz Parque nesse joguinho aí, que leva eu a ter esse comentário que eu falei, junto com o Thiagão aqui também, entendeu? Se o Botafogo vier para propor o jogo, vier para cima, vier se lançar para cima, vai levar uma sacolada de gols. Então eu acho que ele vai jogar, como a gente fala, reativo, né? Esperando contra-ataques, né? Claro, tem um time qualificado, a gente não está desmerecendo o Botafogo, entendeu? A gente só está fazendo a comparação com o Palmeiras hoje, né? Hoje e todos os anos atrás. Qual foi o ano que o Botafogo foi mais time que o Palmeiras? Eu não consigo lembrar. Quando os dois estavam ali mais ou menos bem, estavam os dois na Série B brigando para ver quem ia ser campeão da Série B em 2003. Se pode comparar, o Palmeiras foi campeão e o Botafogo foi vice. Mas, assim, eu não consigo goleada no último jogo, né? 4-0. Wagner traidor LOL fazendo gol e tudo. Então, eu não consigo ver, sinceramente, por mais que o Botafogo esteja em primeiro, tá ganhando fora de casa do Cuiabá, vem de alguns feitos aí, mas eu não consigo ver, cara, o Botafogo batendo de frente com o Palmeiras domingo, eu não consigo ver.
até que me prova o contrário domingo. Eu penso dessa forma, entendeu? E se a gente pegar o histórico, se eu não me engano, acho que o Botafogo nunca ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, né? Na história de todos os jogos. É um dos times que não ganhou lá ainda. O ano passado. Tabu tá aí para ser quebrado, né? Digo o Bahia ontem, né? 35 anos que não ganhava do Palmeiras, ganhou ontem, mas eu acredito muito nesse potencial do Palmeiras. Allianz Parque é muito diferenciado, cara. E o ano passado, por sinal, o Palmeiras no Allianz Parque ganhou do Botafogo de 4-0, né, no Brasileiro. Agora estou lembrando desse jogo. O Palmeiras fez uma ótima partida e goleou. Então, se a gente pegar esse histórico aí, o Palmeiras tem tudo para conseguir a vitória. Mas, como eu falei, é uma equipe, assim, eu acredito, o Palmeiras tem que respeitar. O Palmeiras não pode entrar com o clima aqui, não vai ganhar fácil o Botafogo, porque, né, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito imprevisível e difícil. Mas é isso, o Palmeiras tem tudo aí para conseguir a vitória nesse jogo. Você podia passar o chat aí, Thiago, por favor? Então, beleza. O próprio, acho que é o Marcelo que está comentando aqui, ele levantou uma pauta bacana, acho que é bom a gente trocar uma ideia sobre isso. Ele diz aqui, eu estou preocupado com a Copa do Brasil, vão querer nos tirar. Nós vamos pegar os tricas, né? E não seria a primeira vez que provavelmente teremos dificuldades com a arbitragem, principalmente contra o São Paulo. Cara, o confronto, eu vou levantar essa bola aí pro Caião falar sobre, mas falando um pouco Palmeiras e São Paulo, faz tempo que não há equilíbrio entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras está hegemônico contra o São Paulo quando não tem interferência da arbitragem. Às vezes que perdemos para eles nos últimos anos, teve interferência direta ou indiretamente da arbitragem, mas aí, Caião, joga essa bola para você. Você está preocupado aí com a Copa do Brasil ou como que você vê essa parada? Então, a minha preocupação tá mais nos bastidores do que no campo, cara. É um clássico, a gente sabe que fácil não é, mas ultimamente até aquela hegemonia que o São Paulo teve no Morumbi durante muitos anos, a gente tem conseguido reverter. Continua sendo difícil jogar contra eles no Morumbi, mas o ano passado a gente ganhou 2 vezes, esse ano a gente já ganhou lá de novo. Então, eu acho que pelo momento que o Palmeiras vive e pela diferença técnica, tática, até elenco, falando propriamente dito, o Palmeiras teria muito mais a favor do que o São Paulo. Agora, a gente tem o ano passado aí, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi desde que o VAR foi implantado. É um lance ali onde teve uns 3 ou 4 erros de arbitragem que todo mundo ali não viu, mas que na hora de tomar uma decisão, se tomou a decisão mais errada possível. Então, acho que essa é a minha preocupação, né? A capacitação ali de quem... A capacitação e também até a intenção de quem vai operar o apito e a arbitragem de vídeo. No mais, cara, que nem eu falei, que ganhe quem merecer, se o Palmeiras tiver que perder, que perca na bola, mas hoje, pelos momentos que as equipes vivem, eu não imagino o Palmeiras perdendo para o São Paulo na bola. Faz todo sentido, porque, na verdade, já faz um tempo, como eu disse, que a gente não vê um time degladiar com o Palmeiras sem interferência externa, né? Talvez o Flamengo de 2019, que ganhou bastante coisa, né? Mas de lá para cá o Flamengo também não está conseguindo muita coisa contra o Palmeiras. Mas eu acredito que a preocupação aí falada sobre a Copa do Brasil, além dos bastidores, seja também a questão da arbitragem. Tem um comentário engraçado aqui do Eduardo Dantas. Ele diz aqui, ó, a galinhada levou o transferban da FIFA porque não pagou o Bozelli. Vai ficar 6 meses sem poder contratar jogador. É calote na marmita, na empresa de limpeza, na empresa que recolhe o lixo. Pois é, rapaz. Mas o problema é que eles não entenderam ainda
que precisa ser honesto, né? Para manter um time. Eles acham que a desonestidade aí que eles têm nos bastidores, eles podem levar aí para o CNPJ. Aí não está dando certo. Enfim. Mas vamos lá, Brunão, vamos seguir aí. Bom, a próxima pauta é sobre uma questão que já tem um tempo que está acontecendo, né? O Palmeiras ia abrir com a W Torre, né? Existe uma questão de uma dívida aí da Real Arenas com o Palmeiras, né? Que não foi paga até hoje, referente. O pagamento foi até 2015, né? E de 2015 para cá, o Palmeiras não está recebendo esse dinheiro que ele queria, né, receber sobre a exploração do estádio, né? Como naming rights, camarotes, estacionamento. Então, e o Palmeiras ele entrou com uma ação, né, para cobrar essa dívida, só que nessa quarta-feira foi suspensa, né? Que a Real Arenas, no caso, ele foi isenta de pagar essa dívida ao Palmeiras, e o Palmeiras continua na justiça aí querendo esse valor. Então, começando com você, Caio, você se inteirou disso ou não? São 127 milhões, né, que o Palmeiras está querendo receber. Bruno, na época que inaugurou o Allianz, o Paulo Nobre ainda era o presidente e houve ali um litígio em cima de cadeiras cativas na época, onde o senhor Walter Torres, ele pregou muito o discurso de que o brasileiro precisa aprender a cumprir o que está no contrato. Coisa que ele mesmo agora não está praticando, né? O que eu ouvi a respeito disso é que o Palmeiras ia tentar bloquear as contas da W Torre, inclusive de diretores da W Torre. Cara, eu só acho lamentável, né, toda uma questão fora de campo, gerando essa polêmica num momento tão importante, e mais uma vez aí por outro tipo de desonestidade, né? Difícil a gente olhar alguma coisa no Brasil aqui, né? E não é impossível, mas é difícil a gente olhar alguma coisa para o Brasil que não tenha ali alguma coisa ali que não funciona como deveria. Enfim, Bruno, nem queria ter muito o que falar disso, mas eu acho que isso ainda se deve postergar, até pelo montante que essa dívida traz, e lá na frente eu imagino algum tipo de acordo, sabe? Além do contrato, que normalmente tudo acaba se desenrolando dessa forma, né? Então, sei lá, tô te devendo 127. Não tô falando agora, mas lá na frente, os caras falam assim: eu te dou, sei lá, tantos por cento desse valor e a gente diminui o contrato aí em 5 anos, porque aí fica tudo para vocês. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, eu acho que é simplesmente uma vergonha, né? A gente ter que falar de uma situação como essa, onde a gente deveria falar de futebol. Futebol traz alegria, traz descontração, né? Tem alguns momentos ali que a coisa acalora um pouco mais, que é mais pesado, né? E é isso. O Marcelo aqui tá falando que o Walter Torre faleceu, mas, enfim, eu acho que se ele pregava esse discurso e ele foi ali o principal de uma empresa como essa durante tanto tempo, né? Eu acho que quem está ali na volta talvez não tenha aprendido, né? Mas, enfim, eu teria que ter um conhecimento mais amplo da coisa para poder falar mais disso. Perfeitamente. Marlon, você está inteirado sobre o assunto, né? Esse assunto, né? Com a W Torre ou não? Fala para a gente. Então, Bruno, bem rapidinho, tem 2 pontos aí que eu gosto sempre de falar nesse assunto da W Torre, né? O montante é devido, sim, 127 milhões, 128 milhões, enfim. Para ser cobrado, sim, A Leila fez isso, né?
Só que ela fez de um modo que ela expôs muita coisa, né? Ela meio que passou por cima de Galeotti, ela passou um pouquinho por cima de Paulo Nobre, porque entra naquela questão de Leila, sempre o eu. Né? Isso é uma coisa que ficou explícita nessa cobrança que ela fez a W Torre. É para cobrar? Sim, porque é devido. E quer queira, quer não, o Palmeiras perde um pouco, porque não pode jogar no Allianz quando tem shows. Então o Palmeiras tem que se deslocar, jogar em outro estádio, enfim. Um dos maiores poderios do Palmeiras hoje é o Allianz Parque, como a gente já vem falando aqui. Ela não tem essa mesma posição enfática do jeito que ela fez aí para cobrar a W Torre, colocando o nome dela na frente do Palmeiras, que foi como ela fez isso, no meu entendimento, para situações como a que ocorreram ontem, que já vem ocorrendo há muito tempo. De chegar, de peitar, no bom sentido da CBF, peitar isso aí, querer uma satisfação mais lógica deles, ela não faz. Né? Ela fez isso porque lhe cabe como uma grande empresária que é, uma excelente CEO que ela é, dentro do Palmeiras, como presidente do Palmeiras, enfim. Né? Foi bloqueado não, desculpa, foi dado como para a W Torre pagar até ontem o montante, só que aí eles recorreram, porque a justiça brasileira ela é muito justa, né? Para dizer o contrário, ela é muito rápida e lógica. Então eles recorreram, ganharam mais um tempinho aí, que eu não sei de quanto vai ser, aí o Palmeiras já está entrando com pedido de penhora de bens, enfim, é todo aquele negócio de justiça que fica para eles lá, tá? E aí, envolvendo também a questão da W Torre com esse processo de dinheiro, coisa e tal, a própria Leila disse que isso não é um case de sucesso, que isso é um case de sucesso para a W Torre, e eu discordo. É um case de sucesso para o Palmeiras? Sim. O Mauro César, quem diria, o nosso agradável Mauro César, que sempre fala bem do Palmeiras, ele é um dos que mais defende essa concessão que foi feita de Palmeiras com a W Torre. Né? De fato, é um case de sucesso. Tá, se não tá sendo pago há 8 anos, 7, 8 anos, aí é um problema de litígio, é um problema de justiça que está sendo resolvido e será resolvido. Tá? Esse é outro ponto. E o último ponto é que, segundo turno do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, teremos apenas 3 jogos com capacidade normal para jogar no Allianz Parque. Mais 2 jogos serão com capacidade reduzida por causa do palco e o restante dos jogos em casa a gente vai precisar jogar provavelmente na Arena Barueri, onde Leila estava reunida hoje para fechar um acordo com a Arena Barueri para a gente jogar lá. Entendeu? Então, assim, quer queira, quer não, os shows financeiramente é bom. Palmeiras o Palmeiras tem, acho que é 25% de porcentagem da bilheteria do show. Né? Então, quando o Palmeiras não joga lá, ele arrecada do que está havendo, do evento que está havendo no Allianz Parque, arrecada da bilheteria do estádio que ele jogar, né? A gente colocou 50 mil no Morumbi há pouco tempo atrás, arrecada coisa, e a questão do aluguel é a W Torre que se responsabiliza de pagar para o Palmeiras jogar em outro estádio, em outro local. Então tem todos esses pontos, por isso que é um case de sucesso, entendeu? Agora, brigas extra-campo, aí tudo aí tem que ser discutido em justiça e não entra em questão aqui. Perfeitamente. Thiago, como é que você vê essa questão aí? Você está inteirado do assunto, desse assunto com a W Torre? Cara, a síntese foi dada aí, tanto o Caião quanto o Marlon já explicaram o que está rolando. Eu vou focar só na parte de futebol. Realmente, a Leila ela perde algumas oportunidades de não expor a marca Palmeiras negativamente, né? É interessante como ela perde a oportunidade de defender o Palmeiras, mas na hora de expor, ela expõe. Então, eu tenho algumas questões com essa administração, principalmente da parte de marketing do Palmeiras. Não é positivo para o Palmeiras que escândalos envolvam o nome Palmeiras, mas também o Palmeiras precisa ser defendido. Então é um equilíbrio. Né? Mas é muito curioso como tudo que envolve o Palmeiras negativamente é fomentado na mídia. A mídia fala abertamente o tempo todo e questiona valores e quer saber sobre a licitude de contratos, enfim. Eu acho que essa questão tem que ser resolvida pela parte jurídica e também pela parte financeira do Palmeiras e tentar não envolver a parte técnica, não envolver a parte de futebol, né? Isso não mexer com o calendário do clube, não mexer com joga dentro de casa, não joga dentro de casa. Mas, enfim, é um trabalho para presidente do Palmeiras pensar, né? Não só colocar o pronome eu na frente, mas ela colocar o Palmeiras à frente e acima dessas questões. O Palmeiras ele precisa trabalhar melhor a sua visibilidade. O Palmeiras é excelente pagador.
O Palmeiras é referência de administração financeira, o Palmeiras é referência de trabalho extracampo, de marketplace. O Palmeiras é referência como um clube e até como uma empresa, embora não seja, mas e isso tem que ser preservado, né? A gente brincou agora há pouco sobre o Corinthians, né? O nosso querido deixou um comentário ali, o Eduardo Dantas brincou com o Corinthians, e é verdade que o Palmeiras, dos clubes paulistas, é o que tem a vida financeira mais sadia, né? E isso está sendo traduzido dentro de campo, dentro e fora de campo. Mas essas pequenas raposinhas, esses pequenos detalhinhos que acabam minando um pouco a credibilidade do Palmeiras, né? O Palmeiras precisa, mais uma vez eu digo, de uma representatividade mais forte. E isso acaba não sendo positivo para o Palmeiras quando essa exposição é dada sem uma solução. O Palmeiras tomou um calote, agora não sabemos o que vai acontecer. Isso é complicado. Então, eu quero focar mais na parte esportiva, porque eu acho que a galera já definiu bem aí a questão das tratativas. Perfeitamente. Vamos passar o chat aí, por favor. Thiago. Aqui eu acho que o último comentário mais relevante aqui é sobre o Walter Torre. Eu não tinha essa informação, né, de que ele já havia falecido. O restante a gente já comentou aqui, Brunão, mas eu acho que vale a gente só repassar uma questão sobre o jogo de ontem do Palmeiras, de o Palmeiras ser prejudicado, isso é unânime, mas você comentou sobre o Botafogo ir jogar contra o Palmeiras e poder abrir 8 pontos contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo pode abrir 8 pontos, pode abrir 2 dentes a menos, uma costela quebrada, abrir o pulso, porque se for para cima do Palmeiras vai tomar um cacete gigantesco e esses 8 pontos ele vai abrir só se for, né, fisicamente. Brincadeirinha aí, sadia. Vamos lá, vamos tocar. Bom, vamos passar já para o próximo tema, né, que é o seguinte: o Palmeiras vai ter nos próximos 25 dias uma maratona de 8 jogos, uma média de um jogo a cada 72 horas, né? São jogos pela Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? O importante é que vão ter jogos importantes, por exemplo, Copa do Brasil, 2 jogos contra o São Paulo. Vai ter um jogo contra o Bolívia pela Libertadores, um jogo importantíssimo que vai definir quem é o líder geral da Libertadores. E vai ter jogos importantes no Campeonato Brasileiro aí, né? O Botafogo, o Internacional, o Atlético Paranaense, enfim. Então é uma maratona muito grande. O Palmeiras já enfrentou maratona desse ano, né? De jogos e se saiu bem, né? Quando pegou uma maratona densa. Então, começando com você, Mauro, é isso aí. Como é que você vê esses jogos aí, né? Jogos muito importantes. O Palmeiras tendo uma sequência densa aí, né? Será que o Palmeiras vai? Como é que você vê essa sequência de jogos difíceis, né? Então, vamos lá, Bruno. Só se o site colocou que acabou o jogo mesmo, Botafogo 1-0, né? Concretizou aquilo que a gente imaginava que eles iam ganhar. Mas assim, não me preocupa de verdade a maratona de jogos e maratona com jogos decisivos, não me preocupa. O extracampo me preocupa mais, né? A gente vai ter 2 jogos contra o São Paulo, no meio deles a gente vai ter o Flamengo, só que o Flamengo também no meio deles vai ter o Atlético Paranaense. Então não é vida difícil só para o Palmeiras, não, tem vida difícil para eles também, entendeu? Quanto a isso, o Palmeiras já provou em maratonas que se sai muito melhor do que quando passa 10 dias sem jogar. Isso é bem que histórico também do Palmeiras, né? Então a maratona não me preocupa. O Palmeiras ele se sai bem nesse tipo de coisa, de ter uma maratona com jogos difíceis, né? A gente vai ter o Botafogo domingo, aí acho que o Bolívia na sequência, na quinta-feira. Isso mesmo. Aí Atlético Paranaense lá na Baixada, lá na Arena da Baixada. E aí começa a Copa do Brasil. São Paulo, Flamengo, depois São Paulo. Acho que a sequência é essa. Sequência pesada, né? E o próximo jogo do Brasileiro, se eu não me engano, é o Inter. É o Inter, isso mesmo. Pronto. Então, jogos difíceis, mas é uma maratona de 3 jogos, manter o sangue quente, no esfrio. Isso não me preocupa. Voltando àquele assunto, já entrando nessa pauta, a minha maior preocupação, pegando o gancho aqui do Marcelão que ele colocou, é a Copa do Brasil contra o São Paulo, porque vai ter problema. Vou fazer igual o Caião aqui, eu já vou deixar aqui a interrogação. Teremos problemas com esse jogo? Sim, polêmica à vista, né? Polêmica à vista, sim ou com certeza, né? Vocês têm essa opção também para escolher. Porque, assim, é muito preocupante. O Palmeiras ganhou recentemente do São Paulo, né? O São Paulo jogou melhor, independente. O que ganha jogo é gol, é bola na rede, bola no barbante. O Palmeiras ganhou, e isso me preocupa também. Marco, tu tá preocupado com o Palmeiras ganhou do São Paulo? Não.
Porque o Palmeiras ganhou um jogo, não teve interferência da arbitragem, talvez eles tivessem deixado para a Copa do Brasil. Não, já que a gente não prejudicou o Palmeiras lá no Brasileiro contra eles, vamos lá prejudicar na Copa do Brasil. Isso me preocupa, Bruno, entendeu? Então vai ser uma sequência aí de 8 jogos, né? Culminando, eu acho que já o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores no final de julho. Acho que já tem um primeiro dentro de julho, se eu não me engano. Vai ter o sorteio semana que vem para decidir nosso adversário e já vai ter o primeiro jogo no final de julho. Então, assim, não vai ser só esses 8 jogos, vai ser uma carreada aí que agora não para mais. Eu fico muito satisfeito de ver o Palmeiras jogando 3 em 3 dias, que eu acho que ele se dá melhor do que passar 10 dias parado, entendeu? Agora sim, cuidado sim com o São Paulo não, com o extracampo, né? Não com o São Paulo, porque como o Thiago colocou bem, a hegemonia não é contra o São Paulo, a hegemonia do Palmeiras é em São Paulo, né? A hegemonia é em São Paulo contra qualquer clube de São Paulo, a hegemonia é grande, é tanto que a gente tá aí a 10 clássicos sem perder, a gente não tem nenhuma baixa de ter menos vitórias contra nenhum rival. A gente sempre tem mais vitórias. O São Paulo que chega mais próximo, que a gente tem uma vitória a mais em todo o histórico de confrontos. Então, assim, isso explica muita coisa, né? E o Thiago citou também, só para finalizar aqui essa minha fala, o Thiago citou a questão do financeiro sadio, né? De estar administrativamente mais sadio o Palmeiras. E aí, já puxando um pouquinho a sardinha aqui, eu coloquei lá no YouTube do CEP Mil Grau um vídeo do Rica Perrone falando sobre isso e mostrando em números que o Palmeiras é o time mais sadio do Brasil. Ah, mas não é o Flamengo, não. Em números, tá? Sem analisar tamanho de torcida, bilheteria que dá mais para o Flamengo, não. Em números, colocando tudo que se tem que colocar dentro de um balanço financeiro, o Palmeiras é o time mais sadio. Em relação aos 8 jogos, a maratona aí, Brunão, tô bem tranquilo quanto a isso e com a expectativa lá em cima que vai dar tudo certo pro Palmeiras. Perfeitamente. Thiago, como é que você vê essa sequência pesada aí, né? Jogos decisivos, como é que você vê isso aí? O Palmeiras ele está acostumado a essas sequências, né? O Palmeiras já é um time cascudo e logística do Palmeiras é muito bem feita, né? O Palmeiras consegue trabalhar essa questão do desgaste dos atletas muito bem. Acho que foi citado aqui, agora não me lembro quem que citou, mas o Palmeiras fisicamente ele sempre sobressai aos adversários, porque consegue manter o ritmo para segundo tempo, jogar em altitude, enfim, fazer esse translado aí, fazer essa mudança aí climática também entre os seus jogos, né? Joga aqui no Rio de Janeiro, aí daqui a pouco vai lá para a Bahia, aí depois desce para o Rio Grande do Sul, aí daqui a pouco vai para a Argentina. E o Palmeiras está acostumado a isso, porque é um time que disputa todas as competições, principalmente aí a Libertadores e até mesmo a Copa do Brasil, que oferecem esses desafios da logística aí. Mas sequências difíceis serão para quem está querendo disputar as grandes competições. Então, Palmeiras, Flamengo vai passar por isso, né? Os nossos adversários diretos aí, o Galo, enfim. Até mesmo o São Paulo está dando umas viajadinhas por aí, passando vergonha em outros lugares. Mas o Palmeiras, ele tá cascudo, ele tá preparado e vai ser jogos muito mais difíceis para os adversários do que para a gente. Eu acho que o jogo chave, por assim dizer, é o último jogo da Libertadores, que é para sacramentar aí se vamos passar mesmo em primeiro geral ou não, né? Porque o Palmeiras só depende de si para poder classificar em primeiro, para ter as vantagens aí do jogo de volta na fase eliminatória. Então é isso que vai determinar muita coisa importante aí para a sequência do Palmeiras. Agora falando de brasileiro, Copa do Brasil é mais do mesmo, e o Palmeiras está mais do que acostumado com todas essas questões de jogos desafiadores. Volto a dizer, não falo isso com arrogância, não falo isso com prepotência, mas se para nós vai ser jogos difíceis, imagine para os nossos adversários. Perfeitamente. Caio, como é que você vê essa sequência aí pesada? Eu vou começar pelo Bolívar, né? Eles fizeram uma campanha até surpreendente, ao meu ver, né? Eu imaginava, até achava que eles poderiam se destacar, mas eu não imaginava o Bolívar disputando aí com o Palmeiras a melhor campanha geral da primeira fase na Libertadores. Será o Botafogo da Libertadores, o Bolívar, cara? Tomara. Tomara, ainda mais se o Palmeiras ganhar bem aí no Allianz Parque no domingo, que o Bolívar seja o Botafogo lá da Bolívia. Cara,
seguinte, o jogo que a gente perdeu do Bolívar foi um jogo atípico, um jogo ali entre ida e volta de final de Campeonato Paulista, como até citei aí anterior, e ali jogar na altitude, com jogadores inexperientes e com pouco entrosamento, ainda que a gente fez 1-0 aquele dia lá, e aí a coisa degringolou mesmo depois ali da expulsão do Jailson, né, naquela oportunidade. Mas é outro jogo, é outro jogo. O Palmeiras, quando joga com o time titular dentro de casa, o Bolívar pode esperar aí que não vai encontrar nenhum tipo de facilidade dentro do Allianz Parque. Depois, vamos pela sequência aqui. Depois do Bolívar, o Palmeiras vai ter Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Adversário difícil, ainda mais quando a gente joga fora de casa. Porém, eles estão vivendo aí esse momento de reestruturar bastidor. Então, isso talvez possa ser benéfico para o Palmeiras, no sentido de chegar aí um outro treinador, querer testar todas as peças tal, e isso, se a gente for colocar eles usando o brasileiro como experiência, por eles terem mais chance em torneios de modo eliminatório, eu acho que isso pode, de alguma forma, favorecer o Palmeiras. Aí depois eu acho que vem o período mais complicado, que é os 2 jogos da Copa do Brasil, né? E no intervalo desses 2 jogos aí tem o Flamengo. Só que o Flamengo joga com esse mesmo Atlético Paranaense. Pode se beneficiar pela estruturação? Eu não vou ser incoerente aqui de falar que não. Pode, porque tá querendo disputar tanto quanto o Palmeiras. Mas eu acho que aqui é o período mais crítico, por quê? Por bastidores, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, uma vez que o adversário é o Flamengo, é o concorrente direto, né, por títulos, e a gente sabe aí de como que funciona, né, além das 4 linhas, quando o relacionamento é Flamengo, CBF, Globo, enfim. Principalmente o jogo da volta, que foi onde aconteceram todas aquelas coisas na Copa do Brasil, não tem como não passar um filminho na cabeça. Mas eu acredito que o Palmeiras não vai. O Palmeiras vai lembrar desse dia aí. Eu acho que vai querer dar uma resposta. Tomara que aconteça aí mais uma vez o discurso parecido com o que o Marlon falou, né? Antes aí, quando a gente estava analisando o jogo contra o Botafogo. E aí depois, como é que é um período menos crítico? Porque o Inter fora nunca foi adversário fácil. Hoje é o único clube que no confronto direto leva vantagem contra o Palmeiras. O São Paulo era anterior aí. E esse confronto foi equilibrando, até que o Palmeiras passou. Né? Mas contra o Inter a gente ainda leva desvantagem e jogar contra eles no Beira-Rio eu teria que estar drogado aqui para me falar que vai ser fácil. Não vai. Tomara que seja um período aí onde o Palmeiras possa aproveitar o Inter não viver o seu melhor momento e tentar descontar. Mas a gente vai ver como que vai estar a situação até lá, até o Brasileiro também. E depois em Fortaleza e América Mineiro, que aí Fortaleza no Allianz Parque, com todo o respeito ao Fortaleza, o Palmeiras é mais time, é melhor, a gente viu bem isso na Copa do Brasil, onde eu tive a felicidade de estar no jogo junto com o Marcelo. E o América Mineiro, cara, da mesma forma aqui que a gente não se intimida
com Goiás, com Bahia, com Botafogo, a gente não pode se intimidar com o América Mineiro. Sequência longa? Sim. É difícil? Sim. Não tem jogo fácil, mas pontuando bem aí o que foi falado pelo Marlon, pelo Thiago, é até contraditório, né? Quando a gente vê o Abel falar na coletiva sobre o tempo para treinar, e o Palmeiras, quando ele tem aí um ritmo quebrado, seja por data FIFA ou por algum outro tipo de paralisação, a gente vê que o ritmo do Palmeiras cai. Então, isso para qualquer time que estiver voando é prejudicial. Então, eu prefiro que, já que tem uma sequência tão complicada, que isso aconteça aí de uma forma contínua, porque o Palmeiras não vai encarar uma maratona de jogos aí pela primeira vez. O Palmeiras é cascudo, tem sua experiência. Volto a destacar aí um dos diferenciais do Abel, que é o estado mental que ele consegue passar para o time, e eu acho que a gente vai estar preparado para isso. Red Bull 1-0 no Flamengo, só atualizando. Perfeitamente. Caio, Marlon, como é que você vê essa sequência aí, né? Você não falou ainda não, né, sobre isso? Falei da sequência, falei. Já falou? Vez de falar disso agora. Tá. Olha, são jogos difíceis, né? A gente pode pegar, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, né? Eu não vejo jogos fáceis. É claro que tem a questão da arbitragem que pode atrapalhar o Palmeiras. Inclusive, na minha visão, o maior adversário do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro é a arbitragem. Eu acho que é o único fator que talvez possa tirar o título do Palmeiras. O ano passado não conseguiu, né? Apesar de tentar. Mas eu vejo um grau de dificuldade. Tirando a arbitragem, existe sim um grau de dificuldade contra o São Paulo. Eu acho que um grande fator positivo disso, o Palmeiras decidir em casa, né? Fazer o segundo jogo em casa. O Palmeiras vive o melhor momento que o São Paulo, mas sabe, sempre tem aquela questão do São Paulo dificultar o Palmeiras, especial no Morumbi. Acredito que o Palmeiras vai conseguir, sim. O Palmeiras vai ter uma partida difícil contra o Flamengo, a gente já sabe, né? Esse jogo acho que vai ser no Rio, né? Esse jogo contra o Flamengo. Não, é no Allianz contra o Flamengo. Um jogo difícil, o Flamengo tá melhorando, a gente vê, né? O Flamengo evoluiu muito com o São Paulo, principalmente, então eu vejo um confronto difícil. O Atlético Paranaense não é um jogo fácil, né? O Atlético Paranaense, sabe que é um time chato, que pode complicar o Palmeiras. Como o Caio citou, o Internacional é um adversário sempre complicado, tanto é que é o único adversário, né? Se não me engano, os únicos adversários no Brasil que o Palmeiras perde no confronto direto, né? Então é muito difícil ganhar lá, a gente já sabe disso, a gente tem experiência que a gente perdeu lá no ano passado, embora o Palmeiras perdeu na ressaca do título, né? O Palmeiras, né, fez aquele jogo lá que não se comprometeu para ganhar o jogo, mas enfrentar o Internacional é muito difícil, ainda mais no Beira-Rio. Vai ter um jogo difícil também que mais. O Botafogo, que nem falei, né? Próximo jogo, não vejo também um jogo fácil. O Palmeiras é melhor time que o Botafogo, isso é fato. O Palmeiras tem um elenco melhor, vai jogar em casa com proteção da torcida, mas o Botafogo não vai facilitar, acredito, né? A gente estava citando aqui que o Botafogo provavelmente não vai propor o jogo, né? Vai se fechar, mas o próprio fato do Botafogo já se fechar já vai ser uma dificuldade para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai encontrar uma zaga coesa no Botafogo, né? Mas o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo. E é isso, o Palmeiras já, como eu falei, o Palmeiras já teve essa sequência esse ano, né? Se não me engano, em maio agora, né, o Marlon? O Palmeiras teve uma sequência dura, né, em maio, não foi? Foram vários jogos também, né? Em mês de maio, o Palmeiras conseguiu ir bem. Foi que tinha que reverter. Isso, tinha que reverter a Libertadores, que tinha perdido o primeiro jogo. Sim. E ele não perdeu nenhum jogo nessa sequência. Não perdeu nenhum, né? E o Palmeiras tem tudo para conseguir uma sequência importante, né? Jogos decisivos. Acredito que o Palmeiras vai saber levar de vencida. Então, que não vejo a arbitragem como um fator aí que pode atrapalhar muito o Palmeiras, especialmente na Copa do Brasil. Espero que não aconteça nada e que, se acontecer, o Palmeiras tome as devidas providências, né? Porque o ano passado foi aquele absurdo, né, e não aconteceu nada. Cara, essa discussão gera muita discussão, o que deve ser feito em caso de erros hediondos de arbitragem, né? Não cabe a nós discutir aqui. Não somos especialistas nisso, né? Quais poderiam ser tomadas, mas o Palmeiras tem tudo aí para fazer uma boa sequência aí, porque vai estar com o time titular, né?
não vai ter data FIFA, né? Não vai ter data FIFA, o Palmeiras não vai perder jogador, né? Para a seleção. Então, É só o Gabriel Menino que tá fora, né? Pelo terceiro amarelo. atenção amarelo. Mas aí é só contra o Botafogo. É Só só contra contra o o Botafogo, Botafogo. isso, é. Então é isso. Espero que o Palmeiras aí vá bem. E tem tudo para ir. Thiago, você vai passar o chat? Cara, nós estamos em dia aqui com o chat. Pode dar sequência aí. Só o Marcelão, só o Bruno, rapidinho. O Marcelão falou aí que, na verdade, o Thiago falou, né? Que com confrontos diretos. Não, o Caio falou. Confrontos diretos, Palmeiras perto pro Inter, aí o Marcelo colocou pro Cruzeiro também. Né? E realmente, o Cruzeiro, eu tava vendo aqui, o Cruzeiro tem 24 vitórias, o Palmeiras tem 16. Uma diferença até considerável, né? Muito pelos últimos anos do Cruzeiro aí, campeão brasileiro seguido, campeão da Copa do Brasil seguido, e o Palmeiras estava naquela época de vacas magras, né? Mas aí as coisas agora tendem a mudar. Só atualização de informação. Sim, vamos para a nossa próxima pauta, né? Que é sobre a nossa base, né? Nossa grande base, que domingo conquistou mais um título, né? A Copa do Brasil Sub-17, né? Goleou o Atlético Paranaense por 4-1. E o Palmeiras, se não me engano, chegou em 7 finais disputadas, né, nos últimos anos, nos últimos jogos da base, e venceu todos, né? Então o Palmeiras aproveitou todas as finais aí, conseguiu todos em todas as finais. Impressionante a nossa safra da nossa base aí. Muitos jogadores devem ser revelados, né? Novos aí, né? Já temos as evidências na base, né? O Hendrick, o Luiz Guilherme, o próprio Messinho, né? Que acredito que já o ano que vem, não sei como, já deve ser integrado ao profissional. Então, é uma análise desse grande título da nossa base. O Palmeiras parece que fez uma campanha espetacular, só tomou poucos gols e fez uma enxurrada de gols aí, nesses jogos aí. Então, Caio, como é que você vê, né? O Palmeiras aí na base, aí, né? Ganhando tudo, né? Absolutamente tudo, varrendo os títulos na base aí, né? O Palmeiras vivendo um momento tão grande no profissional quanto na base também. O que é legal da gente assistir a base, cara, é que por muitos jogos você vê um padrão tático muito parecido com o do time profissional. Então, acho isso super interessante quando a gente vai avaliar os jogos da base aí no Palmeiras. Mas, falando da base em específico, são frutos aí que a gente tem colhido aí desde o início de 2020, quando subiu aí uma safra de muita qualidade, e o único remanescente de lá para cá é o Gabriel Menino. Os outros aí, infelizmente, não trouxeram aí, vamos falar que financeiramente, aquilo que se esperava para o clube. Algum retorno esportivo, talvez, aí, porque não tem como a gente não falar, por exemplo, que o Patrick de Paula não teve um papel importante aí em alguns títulos que a gente ganhou, né? Principalmente aí o Paulista e a Libertadores 2020. A gente também tem aí o Gabriel Veron, que foi essencial naquele 1-1 lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. E desde lá de trás a gente vem colhendo isso, né? Hoje a gente tem o Hendrick, tem o Luiz Guilherme, que está dando para criar uma expectativa nele. A gente tem o próprio Vanderlan, que, ao meu ver, até me arrisco a dizer que já é uma realidade, porque, claro que ele ainda tem para maturar, mas ele substituiu o Piquerez muito bem quando precisou. A gente tem aí uma questão já mais ligado ao lado administrativo, que vai justamente contra aquela tese de jovens promissores com potencial de venda futura na hora de fazer uma contratação. A gente tem aí uma base que ganhou tudo o ano passado, tá ganhando bastante esse ano também, não sei se esse ano ganhou tudo, e tem trazido jogadores aí para o profissional, e essa base ela pode dar 2 tipos de retorno para nós, esportivo e financeiro. Nessa hora, eu acho que cai essa tese aí do molde de contratação que a gente tem hoje. E a prova disso é o próprio Arthur. De todas as últimas contratações, é o jogador que a gente
teve ele pronto, quando chegou, embora seja uma cria da academia também, é revelado no Palmeiras, mas depois que ele foi contratado após uma experiência maior a nível de carreira, a gente viu a rapidez do retorno. Claro que a gente não pode deixar de colocar o conjunto da obra, porque uma coisa é você jogar você ser um bom jogador jogando num elenco mediano. Agora, o elenco do Palmeiras ele tem muita qualidade. E eu acho que tudo isso acaba favorecendo. Então a gente vai ter sim as peças aí da base, que inclusive, no meu ponto de vista, mais para o começo do ano a gente falava muito sobre a reposição do Palmeiras. O Palmeiras não tinha reposição e tal. É deficitário nisso ainda? Mas o pouco que melhorou são justamente por conta aí de que o pessoal da base aí que subiu começou a ter um número maior de chances. Perfeitamente. Marlon, como é que você vê aí, né, nossa base aí, né, cada vez indo melhor, né, nossa base aí, que hoje está colhendo grandes frutos aí do bom trabalho. Então, Brunão, só complementar o que o Caio falou muito bem, a melhor base há pelo menos 3, 4 anos aí do Brasil, né? Visto que é bicampeão da Copa São Paulo, que é a competição mais importante de base, né? O Palmeiras é bicampeão. Não tinha nenhum e rapidamente foi campeão 2 vezes seguidas, né? Mas sobre essa Copa do Brasil Sub-17, os números, o Palmeiras ganhou com os pés nas costas, né? Para quem não acompanhou, só em questão de números, o Palmeiras fez 44 gols e tomou 3. Coisa absurda. Sub-17 do Palmeiras, ele não passou nem longe de perder esse título para algum time. Nenhum time nem ameaçou o Palmeiras nessa Copa do Brasil Sub-17. Né? Tetracampeão da Copa do Brasil Sub-17. Já havia ganho, acho que 1 semana e meia antes, 2 títulos, um pelo Sub-15 e outro pelo próprio Sub-17 na Holanda, que eu não vou saber dizer o nome agora das competições, mas já havia ganho isso, agora ganha a Copa do Brasil Sub-17. E vem sim, Bruno, de 7 finais, 7 decisões aí nas bases, do jeito que você falou, e empilhando mais taças, vai vir mais, porque a base está revelando para o profissional, está revelando bem. Quem quer ser aproveitado, continua sendo muito bem aproveitado, como foi o caso aí do Vanderlan, né, que por mais que seja menino, ainda tem aquele restinho de maturação, mas eu vejo o Vanderlan já bem preparado, né? O Gabriel Menino já não é mais menino, já é Gabriel adulto, né? Já passou dessa fase de menino. Brincadeiras à parte, foram os que quiseram realmente se unir a esse grupo do Palmeiras e continuar, né, com mais vigor, vamos dizer assim, porque teve o Gabriel Veron, teve o Patrick de Paula, assim, contribuíram muito em determinados momentos para o Palmeiras, mas aí se perderam em algum momento do caminho e tiveram seus destinos traçados de outra forma. Boa sorte para eles, né? O Gabriel Menino quase entrava nessa, né, mas ele próprio se ajeitou, ele próprio disse que se ele não fizesse isso, ele também ia ter o mesmo destino de não ter essa sequência, enfim. E é a melhor base, cara. É a base da gente. Na live passada, o Ossolini, ele estava aqui, e ele lembrou bem, disse, se você olhar o Sub-7, tem um jogador lá, que esse jogador ele vai ser muito promissor no Sub-7. Já está sendo visado por muita gente aí, o menino lá do Sub-7, entendeu? Então, começa de lá, Sub-7, Sub-9, Sub-11, e assim vai. A gente ganhou o título no Sub-13 esses dias, no Sub-15 ganhou faz 2 semanas, Sub-17 foi campeão domingo. Somos os atuais campeões da Copa São Paulo Futebol Júnior, revelando jogadores. Luiz Guilherme, aí, o Hendrick, que já valeu mais do que o Cruzeiro, praticamente, foi vendido. O John, que está lá, não está sendo tão bem aproveitado, mas vai chegar o tempo dele também, o tempo de maturação dele. Enfim, é uma base de sucesso. E se não perder a linha, se não perder o foco, se não perder todo o investimento que está sendo feito, muito bem feito lá, vai continuar sendo a melhor base do Brasil, né? Que outrora foi do Santos, né, os meninos da Vila, tem muito nome disso dos meninos da Vila, outrora foi São Paulo, outrora foi Corinthians, enfim. A vez do Palmeiras tem a melhor base, né? E só complementando, o treinador, né, fugiu o nome dele agora, que saiu, já foi apresentado. Isso, Paulo Vitor Gomes, ele saiu, né, ele foi treinar um time no México, se eu não me engano, né, e assumiu hoje lá, até se apresentou hoje, eu vou até postar sobre isso, se apresentou o novo técnico do Sub-20, né? Vamos ver
como é que é a metodologia dele, mas eu creio que ele já estava dentro do clube, ele mesmo avisou que para quem está vendo ele pela primeira vez é novo, mas ele já estava nos bastidores do clube, e que o Palmeiras sabe muito gerir isso e que ele vai continuar um bom trabalho nessa base do Palmeiras. Perfeitamente. Thiago, como é que você vê aí, né, nossa base aí cada vez mais melhor, né, cada vez colhendo mais frutos? Tomando a licença de não ser tão técnico aí com os dados da base, mas eu assisti o jogo da final, foi divertidíssimo. É muito legal ver o Palmeiras do Sub-17 jogar, muito fluido, né? Muito bacana. O goleiro do Atlético Paranaense não estava numa noite muito boa, né? Tomou o primeiro gol ali, terrível, coitado. Deu até dó do menino. E depois no segundo gol também um bate-rebate, mas o Palmeiras fez muito volume para fazer os 4 gols, podia ter feito 5, 6, 7. Porque era muito superior. É visível que a molecada do Palmeiras é muito superior em termos táticos, em termos técnicos, em termos físicos. Teve até alguns lances plásticos lá, uma caneta agora não me foge o nome do jogador, mas deu uma caneta na lateral ali do Atlético Paranaense, virou até meme, porque realmente foi muito legal de ver, foi muito fluido o jogo, né? O próprio Atlético também ensaiou uma reação no início do segundo tempo. Então foi um jogo bem bacana, bem legal para quem gosta de futebol. Às vezes tem a impressão de que a base é uma junção de jogadores que ainda não estão performando no futebol interessante, mas pelo contrário, a molecada está cada dia mais profissional, está cada dia mais bem preparada, bem trabalhada, e é muito bacana de ver. O Palmeiras é hegemônico, é até chato falar isso, porque parece que a gente está sendo soberbo, mas é verdade, o Palmeiras é hegemônico nas categorias de base. Essa informação do Sub-7 eu não tinha, mas então quer dizer que o Palmeiras está indo bem realmente lá na sementinha ainda para poder trabalhar esses jogadores, mas o Sub-20 do Palmeiras é muito forte, Sub-17 é muito forte, Sub-15 é muito forte. Então o Palmeiras está desfrutando aí do que colheu, do que plantou, do que tem trabalhado já há alguns anos. Então, falando especificamente do campeonato do Sub-17, é o 4º título, né, se eu não me engano, é e 4º título, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né, galera? Vocês que acompanham mais o futebol de base. Mas isso é muito importante, não é uma marca qualquer. É uma marca que mostra que o Palmeiras está tratando bem das suas joias, né? Está tratando bem das suas crias. E esperamos que daí saiam jogadores promissores para jogar no profissional e também para trazer renda para o clube, porque esse é o giro da roleta, né? Não tem o que fazer. O clube ele precisa fazer dinheiro também, ele precisa também vender jogadores que eventualmente ele não vem aproveitar no momento, mas que tem potencial. Então é isso. Hoje a categoria de base do Palmeiras é uma horta muito promissora, né? Que frutifica bastante e traz bastante coisa interessante, e quando não é consumido, é vendido e traz um dinheiro aí pro time. Perfeitamente, pessoal. Nós já vamos aqui chegando então ao fim da nossa live. Antes de encerrar, eu queria que cada um fizesse falar dos seus canais, né, nas redes sociais, e desse um placar aí, né, para o jogo Palmeiras e Botafogo, né, o jogo tão importante ali no domingo no Allianz Parque. E, Thiago, se você quiser passar o chat antes, né, disso, você que sabe. Se você quiser. Não, rapidão, tem uma pergunta interessante aqui, só para a gente levantar essa bola. Camisa Pesada pergunta. Boa noite, sabemos que o Palmeiras joga bem pela forte transição, meio e ataque. Ontem, infelizmente, o senhor Tabata não conseguia fazer com que a bola chegasse. Nessa, o Abel errou ou não era o dia dele, né? Não era o dia do Tabata ou não era o dia do Abel? Acho que o Caião falou isso lá no começo, né? Do nível técnico deplorável do Tabata. Ele não usou essa palavra, eu estou usando, mas do nível técnico do Tabata que não casa com o Palmeiras. Aliás, cara, eu vou te falar, eu acho que o Tabata não seria titular no jogo aqui, Casados e Solteiros, do meu condomínio. Sinceramente, ele teria dificuldades de ser titular. O Abel, eu não sei se o Abel perdeu uma aposta com o Tabata, eu não sei se é promessa, eu não sei se ele tem dó, mas não faz sentido o Tabata jogar no Palmeiras, né? Dá uma pincelada disso aí, Marlon, vamos lá. Cara, não tem mais o que falar, é isso aí, bicho, é isso aí. Eu não conheço o seu time aí dos solteiros com os casados do seu condomínio, mas eu acho que ele não seria titular em algum dos dois times, né?
É Ele é um brincadeira da parte. excelente jogador, cara. O problema dele é a bola, né? Ele só tem o problema da bola, né? Ah, Show, cara, show. Eu acho que vai Mas- muito do posicionamento, cara. Eu acho que quando ele fica no banco, ele rende. Muito bom, velho, muito bom. E aí, cara, não é o Abel errou, não é questão do Abel errou, é o próprio Tabata que errou mesmo, tá? Entendeu? Em escolher jogar bola, né? Acho que o erro foi do Tabata, não foi do Abel. O meia que se tem, quando o Veiga não tá, meia mesmo de armação, é o Tabata. A gente tem o John John. O Luiz Guilherme, ele não é meia, ele não veio da base como meia, né? Ele jogou um jogo improvisado, mas eu teria feito o que o Caio falou. Visto que o cara não fez nada no primeiro tempo, porra, substitui o cara, bota o Luiz Guilherme no segundo tempo e teria rendido com certeza muito mais. Ou o John, ou quisesse botar o Marcelo Lomba no meio de campo e botar o Silvestre no gol, daria certo também, melhor do que o Tabata, enfim. Infelizmente chegou nessa. E o Camisa Pesada foi muito bom aqui, que ele falou o senhor Tabata, né? Educação, show de bola, o senhor Tabata, para não se referir com outros adjetivos. Cara, eu acho que o Tabata, uma coisa a gente tem que ser sincero aqui, o Tabata, ele tem o melhor plano avante de todos, né? Porque ele é o único que pode assistir o jogo de dentro do campo. Né? Isso é um privilégio absurdo, né, cara? Não sei quanto que ele paga no plano avante dele, mas é privilégio de assistir o jogo dentro das quatro linhas. É inacreditável, né? Brincadeiras à parte. Então a gente segue para as considerações finais, Bruno? vamos seguir, cada um fala do seu canal aí. E deu o placar do jogo Botafogo aí, Palmeiras e Botafogo. Começando aí, Caio. Faça aí suas considerações. Cara, eu vou encerrar de uma forma diferente. Para quem acompanhou a última live que eu participei, soube que eu saí no meio da live, né? Naquela ocasião eu tinha acabado de receber a notícia do falecimento do meu tio. E para quem não sabe, meu tio é o frentista que apareceu em diversos canais aí, né? E ele brincava muito comigo em relação ao Palmeiras, ele não era palmeirense e tal, então quero dedicar esse tempinho aqui para ele, ó. Beijo aí de onde o senhor estiver. Sabe que a gente vai seguir carregando você aí com muito orgulho. Tá bom? E segue a Arquiporcada, pessoal. Arquiporcada aí é uma arquibancada onde o ingresso é de graça. Não tem uma capacidade aí onde quem for chegar lá vai se deparar com a palavra esgotado. E é isso, pessoal. 3-0 Verdão contra o Botafogo. Ótimo. Thiago, suas considerações finais. Galera, da hora o papo. Segue o Reflexão Palmeiras lá no Instagram, no TikTok, no YouTube aqui também. No @Reflexão Palmeiras. Lá a gente fala do Palmeiras, especificamente de torcedor para torcedor. Fala um pouco da história do Palmeiras, também notícias, né? Mas o forte é sempre engrandecer o símbolo, o clube, a história, a Sociedade Esportiva Palmeiras desde os seus primórdios de palestra. Mas legal o papo aqui. E, cara, fortificar também um abraço aí ao tio do Caião, que onde ele estiver, que esteja num ótimo lugar, né? E, cara, o lance é a gente olhar para o Botafogo e entender que ele é uma vaca em cima da árvore. Ninguém sabe como que a vaca subiu na árvore, mas que ela vai cair, ela vai cair. E para mim é 4-0 Verdão contra os caras, isso porque nós vamos tirar o pé. Perfeitamente. Marlon. Então, só reiterando o que eu já falei no privado pro Caião, né? Eu tava na live que ele saiu nas pressas, infelizmente isso acontecido, né? Mas Deus sabe todas as coisas e o seu tio tá num local muito melhor que nós, isso você pode ter certeza, né? Eu também dedico, né, essa live aqui que a gente fez com irreverência, né, com muita risada, muita coisa boa para seu tio, que abençoe onde ele estiver e abençoe também sua família, porque a dor de quem fica ela é bem mais propícia para essa situação. Então, sinta-se abraçado por mim, Caio. Acho que as amizades, elas são independentes de distância, né? Eu estou bem distante de vocês, mas me sinto bem amigo e também me sinto vocês como meus amigos, de verdade, aqui dentro, tá? Dito isto, sigam aí. Eu tô focado muito no CEP 1000 Grau 01.
tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Os dois estão crescendo gradativamente bem, né? O CEP 1000 Grau 01, vão lá que tem muito conteúdo bom. O YouTube eu posto vídeo todo dia, né? Inclusive tem esse vídeo que eu já dei a chamada aqui agora há pouco, dos números de qual time é mais bem administrado no Brasil, trazido pelo Rica Perrone. Eu fui lá e fiz um meu react daquilo lá e falei minha opinião. Tá bem legal o vídeo, vão lá e sigam. E a parte disso, eu também tenho um canal de YouTube e um Instagram, que se chama Canal Meiuca, e aí é voltado para esportes em geral, né? Eu tô até com uma pessoa comigo administrando também o Canal Meiuca, porque aí também é muita coisa para mim, né? Visto que o CEP 1000 Grau tá dando uma evolução muito boa, muito grande aqui com a ajuda de todos, aí do Tiagão, do Brunão, do Caio, do Marcelão, que tá aqui com a gente no chat. Então, é só isso, cara. É desejar sucesso a todos, né? Sigam todas as páginas aqui, sigam o CEP 1000 Grau com força aí. Tem vídeo hoje que eu já postei, o vídeo mais cedo. Essa live está sendo transmitida ao vivo também no meu YouTube, do CEP 1000 Grau. Vão lá, deem uma curtida de vocês, deixem os comentários, que eu respondo tanto quem comenta do bem, como quem é hater, eu respondo do mesmo jeito e a gente mantém o foco. Não mais, avante palestra. Perfeitamente. Olha, meu canal, eu espero que vocês sigam meu canal lá, Universo aparecendo no YouTube, tem o trabalho do Palmeiras, Universo aparecendo no Instagram, que está crescendo aí, tá crescendo. A gente sabe que não é fácil crescer no Instagram, nas redes sociais, mas a gente faz um trabalho, a gente árduo, né? Mas que eles estão crescendo. Eu gostaria que vocês seguissem lá. Bruno Futebol Total no Kawaii também, que eu tenho muitos vídeos no Kawaii, todo dia eu posto vídeo no Kawaii. E é isso, olha, Caio, que seu tio esteja num lugar melhor aí, Deus sabe de tudo, e que realmente aí que ele esteja num grande lugar aí, né? Junto com Deus. E é isso, pessoal. O meu placar, eu vou de 1-0 Palmeiras, tá? Eu acredito na vitória do Verdão, mas acredito que o Botafogo aí, eu vou ser mais modesto no placar, certo? Não vejo o jogo tão fácil, mas como eu falei, o Verdão do Allianz Parque, quem manda é o Verdão. Então, o que importa, se for de 0-0 já tá bom, porque vale 3 pontos. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês da bancada, né? Obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês do chat aí por estar nos acompanhando. Semana que vem estaremos de volta aí com mais uma live. Esperamos aí para estar comentando mais uma vitória do Verdão. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Até mais. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.